A mente humana é um ótimo exemplo de organização. Mas e quando a mente se organiza de forma falha? Algumas pessoas dizem que o nosso cérebro é a arma mais poderosa que possuímos. Mas o que acontece quando essa potente arma se volta contra nós? Muitos denominam isso como loucura, outros como doença. Mas fato é que existem transtornos tão perturbadores que nos fazem questionar tudo que nós entendemos sobre a nossa realidade. Hoje eu fiz um top 10 transtornos, mas eu vou apresentar para vocês em forma de iceberg, para ficar um pouco mais claro a profundidade e tal. Eu já vou adiantando que o último é o mais tenebroso de todos, mas isso a gente só vai ver depois da vinheta. No nível 1, temos provavelmente um dos transtornos mais comuns dos últimos anos e também um dos mais mal interpretados. Não é segredo que de uns tempos pra cá parece que virou moda ter TDAH. Muita gente diz ter para justificar falhas ou se encaixar em bolhas sociais, mas nunca nem sequer procuraram pelo diagnóstico de um profissional. Mas eu digo por experiência própria, TDAH não tratado é um inferno silencioso. Talvez, na era dos vídeos curtos e da dopamina instantânea, o transtorno parece só mais um traço de personalidade. Mas quem vive sabe. É como estar com o cérebro sempre a mil, mas nunca conseguir canalizar essa energia em nada de forma muito eficiente. E alguns números nos mostram que pessoas não tratadas têm até 11 anos a menos de expectativa de vida, seja por serem vítimas em acidentes, seja por vícios ou aquela palavra com S que não convém falar aqui agora. 70% dessas pessoas desenvolvem depressão ou ansiedade antes dos 30 anos de idade, e 30% abusam de substâncias lícitas ou ilícitas na tentativa de, entre muitas aspas, ajustar a mente. Crianças não diagnosticadas são 4 vezes mais propensas a abandonar a escola, presas naquele ciclo chato de rótulos como preguiçosas ou burras. O fato é que não só o TDAH, mas todos os transtornos que eu vou mostrar aqui sempre existiram. A diferença é que agora a ciência enxerga e determina de forma mais minuciosa esses casos, tratando-os de forma mais eficiente e precoce nos dias de hoje. O TDAH é talvez o preço de um mundo que evoluiu rápido demais e exige hipervelocidade de cérebros que ainda não se adequaram a um ritmo tão acelerado de pensamento. Imagina só, viver em uma montanha-russa emocional sem fim, onde os picos são eufóricos e as quedas abismos de desespero. O nosso maldito Kanye West, um dos artistas mais influentes da atualidade, é um dos maiores exemplos dessa realidade. Diagnosticado com transtorno bipolar em 2016, Kanye tem sido uma figura pública que expõe as entranhas dessa condição devastadora. O transtorno bipolar é uma doença mental caracterizada por oscilações extremas de humor, alternando entre episódios maníacos e depressivos. Durante a mania, indivíduos podem experimentar uma energia avassaladora, insônia, pensamentos acelerados e comportamento altamente impulsivos. Já na depressão, são consumidos por uma tristeza profunda, desesperança e perda de interesse pela vida e suas minúcias. Eu confesso que até um tempo atrás eu desconhecia a existência da mania e da depressão excessivas da bipolaridade. E sabendo dessas coisas agora, eu compreendo muito mais os motivos dos comportamentos gritantes de pessoas com bipolaridade com as quais eu convivi durante algum tempo. Porém, a imprevisibilidade do transtorno não afeta apenas o indivíduo, mas também dilacera as relações interpessoais. Familiares e amigos se veem em um campo minado, sem saber quando a próxima explosão emocional ocorrerá. Um ótimo exemplo disso é a própria Kim Kardashian, a ex-esposa de Kanye. Em stories, expressou publicamente sua preocupação e a dificuldade de lidar com as oscilações do humor do artista. Além das turbulências emocionais, o transtorno bipolar frequentemente coexiste com outras condições debilitantes, como o transtorno de ansiedade, depressão e etc. Alguns estudos indicam que 9 em cada 10 pacientes bipolares enfrentam algum tipo de transtorno de ansiedade ao longo da vida, intensificando ainda mais o sofrimento psicológico. A jornada não só de Kanye West, mas de outros artistas que, felizmente, possuem a coragem de explanar a sua saúde mental, lança uma luz sobre a realidade sombria do transtorno bipolar.
desmistificando a ideia de que se tratam apenas de altos e baixos inofensivos. É uma batalha constante contra uma mente que, em momentos de mania, convence o indivíduo de uma grandiosidade ilusória. Na depressão, o arrasta para um vazio esmagador, sem fim. Você tem episódios de mania, assim? Tenho, Tipo, tudo igual tenho, bipolar. tenho. Você tem, tipo, mano, você Na minha, quer na mudar minha o mania, mundo e na como minha, funciona? exato. Na minha mania, eu viro, tipo, eu já sou workaholic. Só que eu não durmo, porque eu acho que o tempo é pouco demais pra tudo que eu quero realizar, entendeu? Então você não dorme. Às vezes fica 3 dias sem dormir, sabe? Só dormindo 1 hora. É porque assim, você pensa, você fica tão empolgado pra realizar tudo que é possível e conversar com não sei quem, escrever e escrever texto, escrever música e produzir aquilo, sabe? Não é saudável. Você fica aquela sensação de que como se você tivesse preso naquele ciclo, mesmo que seja algo que te acelera e tal. Em mim, né, são várias as coisas que a gente sente, mas eu sinto como se tivesse um buraco negro aqui assim. O tratamento do transtorno bipolar é complexo e exige uma abordagem multifacetada, incluindo medicação, terapia e mudanças de estilo de vida. No entanto, a adesão do tratamento é frequentemente prejudicada pela própria natureza da doença, onde durante a mania o indivíduo pode negar a necessidade de ajuda, e na depressão pode não ter energia para buscar a ajuda. Mas em suma, muitos relatos dizem que ao buscar diagnóstico e tratamento, as pessoas com bipolaridade se sentem extremamente aliviadas. Imagina que você é um homem pré-histórico, que organizou um pequeno povoado e todos os dias você pratica os mesmos rituais de organização. Porque se algo sair minimamente dos trilhos, pode significar não só a sua morte, mas a morte de todos os outros do seu grupo. Tudo que você faz deve estar exatamente organizado. Nada pode estar fora do lugar. Ninguém pode se ferir. Isso fica latejando na sua mente pré-histórica sem parar. Ninguém pode se machucar. Tem que fazer tudo certo. Tem que estar tudo certo. Tem que estar tudo certo. Tem que estar tudo certo. E corta para 2025. Você ainda vive numa floresta, só que dessa vez de concreto e aço, protegida pelos densos muros de sua casa. Existem órgãos inteiros prontos para te prestar socorro, caso haja o mínimo sinal de problema. Não existe mais nenhum animal desconhecido e feroz que possa te ferir. E hoje, com a medicina que nós possuímos, a maioria das doenças não são tão letais como antigamente, se tratarmos corretamente. Então, por que você ainda permanece obsessivamente com os mesmos rituais de organização? Vocês gostaram da historinha? Enquanto eu tava lendo sobre o toque, essa foi uma teoria que eu inventei na minha cabeça, tipo assim, em 1 milésimo de segundo. Não existe nenhuma comprovação de que isso realmente aconteceu, só que depois que eu me aprofundar nesse transtorno, vai crescer um pouquinho mais essa sementinha que eu acabei de plantar na cabeça de vocês. Pode não fazer sentido agora, e nem depois, mas foi algo que eu imaginei que eu queria compartilhar aqui com vocês. O transtorno obsessivo-compulsivo, mais conhecido como TOC, é uma cela mental, uma condição que afeta milhões ao redor do mundo, mergulhando-os em um ciclo interminável de obsessões e compulsões. Apesar de seus avanços significativos ao longo dos anos, ainda tateia no escuro em busca de respostas mais concretas. As raízes do TOC permanecem envoltas em um mistério, mas pesquisas sugerem uma complexa interação de fatores genéticos, neurobiológicos e ambientais. Estudos indicam que indivíduos com parentes de primeiro grau afetados pelo TOC têm uma probabilidade significativamente maior de desenvolver o transtorno, apontando para uma predisposição hereditária. Entretanto, a transmissão genética exata ainda escapa à compreensão plena dos cientistas. Além dos fatores genéticos, alterações na estrutura e função do cérebro também estão associadas ao TOC. Imagens cerebrais mostram que pessoas com transtorno frequentemente apresentam hiperatividade em áreas como córtex, orbifrontal e gânglios basais, regiões envolvidas no controle de comportamentos e processamento de informações. Fatores ambientais também podem influenciar o surgimento do TOC. Eventos estressantes ou traumáticos, especialmente na infância, como abusos ou negligência, podem aumentar o risco de desenvolver o transtorno. O TOC não tratado pode levar ao desenvolvimento de outros transtornos mentais graves, como a depressão ou a ansiedade generalizada. A constante batalha contra os próprios pensamentos e comportamentos compulsivos pode resultar em um estado de exaustão mental e emocional, tornando a vida cotidiana um verdadeiro pesadelo sem fim. Essa condição pode ser tão debilitante que, em casos extremos, os indivíduos se tornam incapazes de manter um
um emprego ou participar de interações sociais básicas, mergulhando em um isolamento profundo e desesperador. O toque é uma sombra que se infiltra em cada aspecto da vida, transformando até as tarefas mais simples em desafios insuperáveis. Olha, no posicionamento, o toque e a bipolaridade tiveram, uma briga feia, mas depois de pesquisar e perceber o quão debilitante o toque pode ser, eu tive que jogar ele pro nível 2. Não teve jeito. Se compararmos nossos corpos a um computador, as memórias de quem nós fomos um dia estariam no HD. Conforme vamos utilizando, a probabilidade de que esse HD corrompa ou vá perdendo sua eficiência é muito grande. E, ironicamente, é aproximadamente assim que funciona com as máquinas de carne e osso, que chamamos de seres humanos. Essa é a realidade angustiante da demência. Uma síndrome devastadora que apaga, pedaço por pedaço, a essência do ser. What's your name? Charlene. What's your last name? What, honey? What's your last name? My last name? Well, that's a good one. My last name, Charlene. That's your first name. What's your That's my last first name? Catching the pleasant, the food. Your last name is Palmer. What is it? Palmer. Palmer? That's Yep. That's the name of what you were naming? That's your last name, Charlene Palmer. A demência é uma condição complexa que desafia classificações simples. Embora afete profundamente as funções mentais, sua origem está enraizada em alterações orgânicas do cérebro. Por isso, é frequentemente denominada como transtorno mental orgânico, diferenciando-se de outros transtornos psiquiátricos por ter uma base física detectável. Dentro desse espectro sombrio, a doença do Alzheimer se destaca como a forma mais comum de demência, responsável por 60 a 70% dos casos. Caracteriza-se por uma degeneração progressiva de células cerebrais, levando a perdas irreversíveis de memória, desorientação e alterações comportamentais. Os fatores que podem precipitar a demência são numerosos e muitas vezes interligados. A idade avançada é o principal fator de risco, mas não o único. Hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, isolamento social e depressão também figuram como contribuintes significativos para o desenvolvimento dessa condição. Uma vez com a mesma, a progressão da demência é imbatível e inevitável. O que começa com esquecimentos sutis evolui para uma desintegração completa da personalidade e da autonomia. Familiares tornam-se estranhos, rotinas diárias se transformam em enigmas insolucionáveis e a própria identidade do indivíduo se desfaz, deixando apenas uma casca vazia, onde antes habitava uma vida plena e comum. I want my mommy. I want my mommy. I want to get out of here. Have someone come and fetch me. No, shh. Não há cura conhecida para a demência e os tratamentos disponíveis apenas retardam temporariamente seus avanços cruéis. A prevenção, portanto, torna-se uma arma vital. Manter uma vida ativa, tanto fisicamente quanto mentalmente, controlar doenças crônicas, evitar substâncias nocivas e cultivar conexões sociais são estratégias que podem potencialmente afastar o espectro dessa doença devastadora. A demência não é só uma situação degenerativa, mas um lembrete brutal da fragilidade da nossa existência e da importância de valorizar cada momento de lucidez que possuímos. Já que você tá bem lúcido aqui agora, aproveita dessa página e dá um likezão no vídeo, mano. Eu tenho certeza que não vai te custar nem 5 segundos de vídeo. E digo mais, dizem que se inscrever no canal do Gondiro e ativar o sininho traz lucidez eterna. É comprovado cientificamente. Imagina você idoso, nesse naipe aqui, no shape, o lúcido da beça e quebrando tudo no forró de sexta-feira. É o verdadeiro terror do INSS. Dá essa moral aí, mano. Se inscreve no canal. O transtorno de estresse pós-traumático é uma condição psicológica que se manifesta após a vivência de eventos extremos,
como desastres naturais, acidentes graves ou situações de violência. Indivíduos afetados por esse transtorno frequentemente revivem um evento traumático por meio de lembranças intrusivas, pesadelos ou flashbacks, nos quais se sentem como se estivessem passando pela experiência novamente, detalhadamente. Além dessas revivências, é comum que evitem lugares, pessoas ou atividades que possam relembrá-los do trauma, levando ao isolamento social e à perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas. Alterações no humor e na cognição também são frequentes, resultando em sentimentos persistentes de medo, culpa ou vergonha. O transtorno pode afetar pessoas de todas as idades, incluindo crianças e adolescentes. Nesses grupos, os sintomas podem se manifestar de forma distinta, como comportamentos regressivos, dificuldades escolares e aumento de irritabilidade. A vida cotidiana de quem vive com esse transtorno torna-se uma constante vigília contra ameaças invisíveis. O sono é frequentemente perturbado por pesadelos vívidos, enquanto a mente permanece em estado de alerta constante, esperando que o perigo retorne a qualquer momento. Essa hipervigilância exaustiva pode levar a problemas como dificuldade de concentração, explosões de raiva e uma sensação avassaladora de desamparo. As relações interpessoais também sofrem, pois a pessoa afetada pode se tornar emocionalmente distante, incapaz de compartilhar sentimentos ou de confiar nos outros. O medo de reviver o trauma pode ser tão intenso que muitos se isolam, evitando qualquer situação que possa servir como um lembrete do evento original. O impacto desse transtorno na qualidade de vida é profundo e abrangente. A constante revivência do trauma, combinada com a evitação e a hipervigilância, pode levar a um ciclo vicioso de ansiedade e depressão. Sem tratamento adequado, os sintomas podem persistir por anos, corroendo lentamente a capacidade do indivíduo de funcionar no dia a dia e de manter relacionamentos saudáveis. A jornada para a recuperação é tortuosa, mas com o suporte adequado, é possível fugir da sombra do passado. Hey, Chris. Babe. No filme Coringa Delírio 2, somos apresentados a uma relação intensa entre Arthur Fleck e Harley Quinzel, que compartilham uma realidade distorcida e alucinações conjuntas. Essa dinâmica não é apenas ficção, ela reflete um transtorno psiquiátrico real, conhecido como folia do. Amplamente conhecido como um transtorno delirante induzido, o folia do ocorre quando um indivíduo com delírios psicóticos influencia outra pessoa a compartilhar dessas mesmas crenças delirantes. Geralmente, isso acontece em relações íntimas e isoladas, onde a linha entre a realidade e a ilusão se torna perigosamente tênue, mas de vez em quando, salvo suas devidas proporções, podem acontecer em cultos radicais em que o líder induz os fiéis a cometerem atos perigosos. Um caso real e perturbador que ilustra esse transtorno é o ataque relacionado aos Slenderman, que ocorreu em 2014. Duas adolescentes de 12 anos, Morgan Geyser e Anicia Weyer, atraíram sua amiga de nome Peyton Lautner para uma área isolada e a esfaquearam diversas vezes, acreditando que isso as fariam virarem servas do personagem fictício Slenderman. Elas estavam convencidas de que essa ação provaria a existência do ser e protegeria suas famílias de danos. Geyser e Weyer foram diagnosticadas com transtornos mentais, Geyser com esquizofrenia e Weyer sob influência de folia do. Ambas foram consideradas não culpadas por razões de insanidade e sentenciadas a tratamento em instituições de saúde mental durante toda a sua vida. Apesar de raro, esse transtorno evidencia que uma mente bagunçada é capaz de fazer um grande estrago. Mas agora, duas mentes bagunçadas podem fazer algo ainda maior. A esquizofrenia é o transtorno do qual eu mais senti medo durante a minha infância, por conta da falta de conhecimento e da influência parental, que me induzia a pensar que esse transtorno era algo ruim e assustador. Na realidade, a esquizofrenia é um transtorno que afeta como a pessoa pensa, se sente e se comporta, através de alucinações, delírios e pensamentos desorganizados, que acabam por alterar a percepção, tornando difícil discernir
o que é ou não real, o que compromete significativamente suas funções cognitivas e interações sociais. Historicamente, a esquizofrenia tem sido alvo de estigmatização e incompreensão. Mitos que associam o transtorno à violência são infundados. Estudos indicam que grande parte dos indivíduos com esquizofrenia são até menos propensos a comportamentos violentos do que a população em geral. Na realidade, eles têm maior probabilidade de serem vítimas de violência do que agressores. Estima-se que a esquizofrenia afeta aproximadamente 1% da população mundial, o que representa cerca de 24 milhões de pessoas. No Brasil, isso equivale a aproximadamente a 600 mil indivíduos lidando com essa condição. Viver com esquizofrenia pode ser extremamente desafiador. As alucinações auditivas, por exemplo, podem envolver vozes críticas ou ameaçadoras. You're so stupid. I'm so stupid. Tornando o cotidiano angustiante. Os delírios podem levar a crenças paranoicas, como a sensação de estar constantemente sendo perseguido. A esquizofrenia geralmente se manifesta no final da adolescência ou no início da idade adulta, coincidindo com um período crítico de desenvolvimento pessoal e profissional. Essa sobreposição pode interromper planos de vida e aspirações, causando um impacto emocional profundo tanto no indivíduo quanto em seus entes queridos. Embora o tratamento com antipsicóticos e terapias psicossociais possam aliviar os sintomas, muitos pacientes enfrentam dificuldades em aderir aos regimes terapêuticos devido aos efeitos colaterais e à falta de suporte contínuo. A esquizofrenia também está associada a um risco aumentado de suicídio. Estudos indicam que aproximadamente 10% dos pacientes com esquizofrenia cometem suicídio, ressaltando a gravidade do transtorno e a necessidade de acompanhamento contínuo. Essa realidade ressalta a importância de uma abordagem holística e compassiva no manejo do transtorno. Mas, em suma, a esquizofrenia é um transtorno complexo e multifacetado. Embora muitas vezes demonizada e mal compreendida, é crucial reconhecer que, com suporte adequado, indivíduos com esquizofrenia podem alcançar uma melhor qualidade de vida. Só que para alcançar essa qualidade, tem um caminho sombrio antes. A síndrome de Munchausen por procuração é um transtorno psicológico raro e profundamente perturbador no qual um cuidador inventa ou provoca doenças em uma pessoa sob seus cuidados para atrair atenção e simpatia. Esse comportamento abusivo pode levar a procedimentos médicos desnecessários e sofrimento prolongado para a vítima. Um dos casos mais notórios é o de Gypsy Rose Blanchard. Desde a infância, sua mãe Didi Blanchard a submeteu a uma série de tratamentos médicos injustificados, alegando que Gypsy sofria de doenças graves como leucemia e distrofia muscular. Didi raspava a cabeça de Gypsy para simular os efeitos da quimioterapia e a obrigava a usar uma cadeira de rodas, apesar de Gypsy ser fisicamente capaz de andar. Essa manipulação extrema resultou em anos de abuso físico e psicológico. O caso de Gypsy Rose não é isolado. Beverly Allitt, enfermeira britânica, também conhecida como o Anjo da Morte, exemplifica outro episódio sombrio relacionado à síndrome de Munchausen. Entre fevereiro e abril de 1991, Allitt atacou 13 crianças sob seus cuidados, resultando num churrascamento de 4 delas. Ela administrava doses letais de insulina e potássio, causando sintomas graves. Tudo para chamar a atenção para si mesma, como uma profissional dedicada em situações críticas. A síndrome de Munchausen é particularmente perturbadora porque transforma a relação de cuidado e proteção em uma de manipulação e abuso. As vítimas, muitas vezes indefesas, são submetidas a procedimentos médicos dolorosos e desnecessários, vivendo em um estado constante de doença induzida. Essa realidade distorcida não apenas compromete a saúde física, mas também deixa cicatrizes psicológicas profundas que podem perdurar por toda a vida. O aspecto mais inquietante desse transtorno é a habilidade sutil do abusador em enganar autoridades e a comunidade, apresentando-se como cuidadores exemplares. Essa fachada dificulta a detecção de eventuais problemas, permitindo que ele persista por anos sem ser questionado. A revelação nesses casos frequentemente choca a sociedade, pois expõe a vulnerabilidade das vítimas e a complexidade do comportamento humano. O filme Fragmentado trouxe à tona o transtorno dissociativo de identidade, apresentando o personagem Kevin,
que manifesta 23 personalidades distintas. Embora a atuação de James McAvoy tenha sido amplamente elogiada, a representação do TDI no filme é repleta de inconsistências, que distorce a realidade do transtorno. Até porque no final a gente descobre que é um filme de herói. A associação direta entre TDI e comportamentos violentos, como os de Kevin, é um equívoco que reforça estereótipos prejudiciais. Na realidade, grande parte dos indivíduos, assim como os que possuem esquizofrenia, não são propensos a essa violência absurda mostrada em tela. O caso de Shirley Erdon Mason, mais conhecido como Sybil, exemplifica como o TDI tem sido romantizado e exagerado pela mídia. Inclusive eu vou deixar o link do livro dela aqui na descrição. Se você entende inglês e se interessa por esse tipo de assunto, compra agora. Compra! Diagnosticada com múltiplas personalidades, a história de Shirley foi amplamente divulgada através do livro e do filme Sybil. Contudo, investigações posteriores revelaram que Mason admitiu ter falsificado algumas de suas personalidades, levantando questionamentos sobre a veracidade de seu diagnóstico e a influência de sua terapeuta, doutora Cornelia Wilbur, na construção dessa narrativa. Mas, em suma, o TDI é um transtorno complexo e raro, afetando aproximadamente 1,5% da população mundial. Caracteriza-se pela presença de duas ou mais identidades ou estados de personalidade distintos, acompanhados por lapsos de memória que vão além do esquecimento comum. Frequentemente, o TDI está associado a traumas severos na infância, servindo como um mecanismo de defesa para lidar com experiências dolorosas. Viver com TDI pode ser profundamente perturbador, visto que as diferentes identidades podem ter idades, gêneros e comportamentos distintos, levando o indivíduo a se sentir cada vez mais desconectado de sua própria existência. Essa fragmentação na identidade pode resultar em desafios por todos os setores da vida do indivíduo. Além disso, os lapsos de memória associados ao TDI podem fazer com que o indivíduo não se recorde de ações realizadas por outras identidades, gerando confusão e angústia. Essa falta de continuidade na consciência pode levar a situações em que a pessoa se encontra em locais desconhecidos ou envolvida em atividades das quais não tem lembrança, intensificando o sentimento de perda de controle sobre a sua própria vida. Um caso interessante que é meio que uma variação relacionada ao TDI é a fuga dissociativa, uma condição na qual o indivíduo perde temporariamente a memória autobiográfica e pode viajar inesperadamente para novos locais, assumindo por vezes uma nova identidade. O caso mais notório disso é o de Hannah Up, uma professora que desapareceu várias vezes, sendo encontrada sem lembrança dos eventos ocorridos durante seu desaparecimento. Em 2008, Hannah desapareceu em Nova York e foi encontrada 3 semanas depois flutuando no rio Hudson, sem memória do período em que esteve desaparecida. Casos como o de Hannah ressaltam a complexidade e a gravidade das fugas dissociativas, onde a pessoa pode perder completamente a noção de sua identidade por períodos prolongados. O tratamento do TDI é desafiador e geralmente envolve terapia psicoterapêutica de longo prazo, com o objetivo de integrar as diferentes identidades em uma única e coesa. No entanto, o processo terapêutico pode ser um pouco doloroso, pois exige que o indivíduo confronte traumas profundamente enraizados que deram origem ao transtorno. Olha, esse transtorno aqui me deu certos arrepios enquanto eu escrevia e eu senti um leve desconforto descrevendo ali detalhadamente, então se você é sensível às descrições pesadas, você pode dropar o vídeo aqui, porque é realmente pesado. Você pode dropar que eu deixo, mas agora, se você acha que tem estômago para tancar isso aqui, eu te apresento a Síndrome de Cotard, também conhecida como Síndrome do Cadáver Ambulante. É um transtorno mental raro, em que a pessoa acredita estar morta, não existir ou ter perdido órgãos internos. Essa condição foi descrita pela primeira vez em 1880, pelo neurologista francês Jules Cotard, onde o mesmo associava o caso como um severo quadro de depressão, bem próximo do suicídio. Indivíduos com essa síndrome podem negligenciar necessidades básicas, como alimentação e higiene pessoal, por acreditarem que não são mais necessárias. Elas podem apresentar também quadros severos de negação, onde passam a ignorar a existência de partes do seu corpo ou até mesmo de si mesmo. Ansiedade frequente, sensação de que os órgãos estão em decomposição e insensibilidade à dor. Além disso, podem se isolar socialmente, afastando-se de amigos e familiares, o que agrava ainda mais o quadro depressivo. O tratamento da síndrome de Cotard geralmente envolve o uso de medicamentos antidepressivos e antipsicóticos, além da psicoterapia. Em casos mais graves, a terapia eletroconvulsiva pode ser considerada para amenizar o quadro.
Embora não haja uma cura definitiva, essas abordagens visam aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. As causas exatas da síndrome de Cotard não são totalmente compreendidas, mas ela tende a estar associada a outros transtornos psicológicos, como alterações da personalidade, transtorno bipolar, esquizofrenia e casos de depressão prolongada. Em um caso documentado, um homem passou a frequentar cemitérios, sentindo-se mais conectado com os mortos do que com os vivos, demonstrando gigante convicção de estar caminhando entre eles. Esses exemplos ressaltam a urgência de um diagnóstico e tratamentos precoces, pois a barreira entre a vida e a morte para esses indivíduos torna-se perigosamente fina. Quando criança eu tinha muito medo de pessoas que tinham transtornos mentais por conta de um forte incentivo a evitar qualquer tipo de contato, uma vez que fosse percebido que a pessoa possuía algum transtorno aparente. E muito disso se dava pela gigante falta de conhecimento dos meus responsáveis quanto aos transtornos. Agora pega isso e multiplica por milhares de milhões. As pessoas, por uma falta de conhecimento, acabam demonizando certas situações mentais e não buscam se conscientizar sobre o tema. A conscientização é fundamental para combater esse preconceito. Campanhas como Janeiro Branco e Dia Mundial da Saúde Mental visam educar a sociedade sobre a importância da saúde mental e promover ambientes mais acolhedores. Mas e você? O que você acha que pode ajudar as pessoas a darem devido valor para esse assunto? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito ver a sua opinião. Mas antes de você sair, se você curte terror mais real, eu tenho essa playlist aqui com alguns vídeos muito bons, mostrando o terror dos pormenores do cotidiano, e esse aqui, caso você goste de creepypastas e coisas mais ficcionais. No mais, é isso. Muito obrigado por ver até o final e bye bye!